receitas pets com 3 ingredientes que possivelmente você deve ter em casa. Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero mostrar para você como pode ser super simples criar um petisco delicioso para o seu pet, onde você pode utilizar como agrado ou então oferecer várias medicações com produtos, com ingredientes que sejam da preferência dele, assim personalizando e deixando cada vez mais atrativo. Então, temos vários tipos de petiscos, né, que a gente consegue elaborar com apenas 3 ingredientes, né? Queria ver aqui do pessoal se tem aí algumas dicas, se tem alguém que gostaria de falar algum produto que já fabricou com apenas 3 ingredientes. Então, vamos começar falando aí de uma postagem que a gente fez sobre sorvete, né? Sorvete, agora no verão, é um dos itens mais fáceis de você produzir aí para o seu pet, né? E você não precisa nem ter a forminha de picolé, você pode fazer em forminhas de gelo ou então oferecer dentro daqueles sacolézinhos para ir já retirando e ficar fácil do seu pet e quando você mesmo vai oferecendo e o seu pet ir consumindo. Então aí é uma ótima opção para o verão e eu não poderia deixar de falar sobre ele, né? Se o seu pet aceita bem as frutas, né, apenas com a fruta, apenas com um ingrediente, já é possível você fazer um sorvete muito saboroso, né? Então, desde utilizar apenas a água do coco, né, para fazer esses gelos para o verão, você pode fazer com as frutas. A minha indicação aqui para você é escolher uma fruta com bastante umidade, uma melancia ou então um melão, uma manga, né? Você consegue aí, quando for colocar nas forminhas, independente de qual forminha for, você consegue pressionar um pouco com os dedos, onde vai soltar um pouco essa umidade e vai ficar ótimo aí para fazer o seu cubinho de gelo ou então o seu picolé pet, né? Então, apenas um ingrediente já é possível aí você fazer um petisco, né? Você pode adicionar nesse petisco, né, algumas especiarias ou então adicionar aí alguns temperos verdes como uma menta, uma hortelã. E no caso de fazer um picolé salgado, né, apenas com a água e uma proteína, antes de falar do salgado, outra opção para fazer com frutas é você bater aí com um pouco de iogurte essa fruta. Então também vai conseguir fazer um picolé bem saboroso. Iogurte natural, tá, pessoal? Aquele encontrado aí se você não fabrica, né, ou então você não tem o kefir, que eu sempre fui apaixonada, eu amo kefir, então tem a opção aí de iogurte natural também para você bater essa fruta. Para os salgados, apenas você cozinhando em água a proteína e colocando nas forminhas de gelo, você já consegue também um petisco salgado. Aí você pode adicionar também algum tipo de fruta ou então um tipo de verdura, colocar legumes ali, colocar temperos verdes. Então tem muitas possibilidades, né, dentro aí de apenas um petisco. Então vai de você observar qual a preferência do seu pet e poder fazer bem de acordo com o paladar dele. Então os picolés são um sucesso no verão, né? E é uma opção aqui que eu preciso trazer para vocês. Outra opção aqui, pessoal, seriam os docinhos, né? Então vamos falar de uma base maravilhosa, que são os tubérculos, né? Com a base dos tubérculos, você consegue produzir diversos tipos de petiscos e também de várias formas, né? Então vamos lá, se a gente for fazer uma base com tubérculo, né? Falando aqui de batata doce, inhame, mandioca, são tubérculos aí que dão uma base ótima para a gente bolear. Então a gente consegue fazer várias formas, docinhos, até mesmo salgadinhos, tá? Então existem aí essas opções de você fazer essa base e dentro dela criar vários sabores. Então, como criar um docinho com uma base de tubérculo, né? Um docinho ou até mesmo um salgadinho. Vamos falar dos doces primeiros, né? Os docinhos, quando você for produzir um tubérculo, se ele for uma mandioca, claro que você vai cozinhar em água, né? Até mesmo dentro da panela de pressão. Então, quando você for produzir esse petisco, retira aquela parte interna da mandioca
E tenta deixar ela bem al dente, não deixar ela muito mole. Porque quanto mais mole, mais umidade vai ter. Eu quero que vocês pensem muito bem nesse ponto comigo. O inhame, ele também é mais resistente. Ele também pode ser cozido em água. Agora, quando a gente fala de batata doce, batata salsa, né? Se você cozinha ela em água, o que acontece? A gente vai colocar muita umidade dentro desse tubérculo. Se a gente coloca muita umidade, para a gente dar o ponto, para a gente conseguir bolear nos seus dedos, não ficar grudando muito, você vai precisar adicionar muito mais secos, que são as farinhas, né? Então, quando você for optar pela batata doce, cozinha ela em banho-maria, tá, pessoal? Banho-maria não, desculpa, no vapor, confundi aqui. Quando você coloca no vapor, né, não encosta a água da panela na sua parte superior. Se você não tiver uma panela que você consiga fazer no vapor, você pode utilizar aí uma peneira, tá? Só não deixa ela encostar na água. Coloca uma tampa em cima, assim que você conseguir apertar ela, ter a consistência, ou colocar o garfo ali, ela tá ótima já para você prosseguir aí com o seu petisco. Como fazer com esse tubérculo? Você amassa ele ou usa o processador. Aí você vai ter uma massa mais lisa. Como você vai bolear, não tem a necessidade dele ficar tão batido, igual um purê, como no caso das coberturas, que daí a gente precisa disso por causa do bico e para ficar mais bonitos os acabamentos, né? Mas no caso desse tipo de petisco, basta você ter esse tubérculo consistente, que a partir daí vai ficar muito mais fácil. Então esse é o ponto mais importante de todos, tá? Quando você quiser um petisco doce, você pode adicionar ali frutas também mais consistentes, como uma maçã, por exemplo, uma pera, né? Ali você já vai adicionar um pouquinho de umidade e você precisa finalizar aí com uma farinha, com um produto seco, para você conseguir o ponto. Se o seu tubérculo estiver no ponto certo, muitas vezes não vai ser nem mesmo necessário a adição de farinha, tá? Então, fiquem atento aí bastante ao ponto inicial dessas receitas, que você tendo aí essa base consistente, você consegue aí ter um petisco ainda com menos adição de farinha, tá? Usem farinhas, quando vocês forem fazer, usem farinhas que você possa aí oferecer sem a necessidade de cocção, como as farinhas de frutas, de vegetais, né? Ou no caso aí, amêndoas, né? Que é uma farinha maravilhosa para usar nas receitas. Além disso, no caso dos docinhos ou então dos salgadinhos, você vai poder empanar, realmente passar essa farinha, né, ao entorno aí desse docinho ou desse salgadinho para dar essa característica, né. Outra farinha legal para usar aí também, principalmente nos doces, é a farinha de amendoim, também de uma oleaginosa, traz muito sabor, traz um pouco de gordura para esse petisco e também dá uma consistência ótima. Além, para a decoração dos docinhos, né, ela fica maravilhosa. E se você nunca ofereceu para o seu pet, tenho certeza que você vai se impressionar com a aceitação desse tipo de farinha. Porque são, né, como eu já falei, farinhas oleaginosas que vêm aí da amêndoas, do amendoim, né? Então, elas têm gordura e são muito saborosas para os pets. Então, é uma base ótima aí para você misturar. E para fazer o salgado, Carol, como eu faço, né? Como a gente pensa aí para facilitar e não ter mais uma cocção, a única cocção aí ser ou da batata, né? Ou então, se você quiser adicionar uma farinha que precise da cocção, você vai ter que levar ao forno. O que acontece? Esses petiscos, como eles contêm pouca gordura, né? Se você leva no forno, ele vai acabar abrindo um pouco, tá? Não vai ficar tão bonito o acabamento desse petisco. Então aí tem a necessidade de um pouco mais de gordura, ou então o petisco salgado acaba encaixando melhor aí nessa posição para quando você quer utilizar uma farinha que não possa ir que necessite da cocção, tá, pessoal? Então, para fazer o salgado, com essa nossa base do tubérculo, né, bem consistente, apenas você grelhando qualquer tipo de proteína já processada ou moída, né? Então pensando ainda mais fácil que todo mundo encontra, que é a carne bovina.
Você grelhando um pouquinho essa carne e adicionando nessa mistura, outro ponto importante, deixem para fazer essa mistura quando ela já estiver mais fria. Se tiver a possibilidade até mesmo de colocar um pouco de tempo na geladeira, vai fazer com que os petiscos fiquem mais consistentes e também necessitem aí de menos farinha, tá? Você misturando essa base e fazendo o mesmo processo, apenas com os 3 ingredientes, o tubérculo, a sua proteína e uma farinha, você já vai conseguir aí ter um petisco salgado. A gente está falando apenas de 3 ingredientes, né? Mas aí poderíamos personalizar de diversas formas, adicionando temperos, adicionando também alguns legumes ralados, como o chuchu, né? Então existem aí essas possibilidades, cenoura, abóbora, funcionam muito bem nesses petiscos e também trazem um resultado muito bacana, né? Então aí várias possibilidades para vocês. E o mais desejado de todos os pets são a base com mais proteína, né? Então a gente consegue também fazer aí um petisco que todos os pets vão amar com apenas 3 ingredientes, sendo uma base de proteína, então uma carne bovina moída, ou então um peito de frango, um lombo suíno, ou até mesmo outras carnes aí, né, pessoal? Tem bastante clientes que consomem carneiro, ou então rã, codorna, né? Então, existem várias possibilidades aí. Com essa base de proteína moída, né, ou processada, então, já falei algumas vezes aqui, mas vou repetir. Não encontro a proteína que o meu pet mais gosta moída. Carne de frango e carne bovina, né, são as mais fáceis de encontrar. Hoje a gente encontra a carne de frango congelada em tabletinhos como se fosse uma mortadela, né? Sabe? Bem, essas 500 gramas mais ou menos, hoje já está mais fácil de encontrar. Já o lombo, o carneiro, né? Tem aí uma dificuldade maior. Então, se você tiver um processador, problema resolvido, tá? Basta você cortar em cubos médios, processar, que você vai ter uma consistência perfeita para fazer esse petisco, né? Então, você com essa base, você pode adicionar também vegetais, chuchu, cenoura, abóbora, nessa mistura e finalizar ela dependendo como você deseja. Ou a gente adiciona algum tipo de produto seco, aí nesse caso, como ainda vai para a cocção, a gente vai assar esse produto, pode ser algum tipo de farinha, como farinha de trigo integral, farinha de arroz, né? Existem essas possibilidades. Você precisa da farinha para conseguir também dar a forma que você deseja. Mas se o seu intuito for dar para o seu pet, você não está preocupado como que vai ficar a finalização desse produto, basta você pegar essa mistura de proteína com vegetais. Você pode fazer meio a meio, 50% de cada um. Você coloca em uma forma, espalha ele todo sobre um tapete de silicone, ou então um papel manteiga, ou um papel alumínio, tá? Para não sujar toda a sua forma. Você espalha todo ele, assa essa base toda e depois, quando esfriar a temperatura, você consegue cortar do tamanho que você deseja. Fazer o congelamento por até 30 dias ou então manter aí na sua geladeira por até 3 dias, né? Nesse calorão aí, vamos colocar 3 dias. Então, um petisco perfeito, tá? Para agradar qualquer pet. Você pode fazer de acordo com a proteína que ele mais gosta, com o vegetal que ele mais gosta. O vegetal, se você for colocar, se você tiver o processador, você pode fazer ele direto no processador, também da mesma forma, cortando em cubos pequenos a médios, processando e adicionando. Se não, rala, tá? Usa o ralador, porque tem alguns pets que são mais seletivos aí e se encontrar alguns pedaços maiores dos vegetais, dos legumes, eles acabam aí tentando deixar eles de lado. Então, uma ótima opção aí para você ter um petisco na manga, já tendo seu freezer prontinho. Para quem oferece medicação, esse petisco, gente, ó, certeiro, tá? E mais um petisco bem bacana que eu preparei aqui. Se o seu pet é enlouquecido por ovo, né? Gente, os ovos, todo mundo já sabe que é o melhor alimento, nutricionalmente falando, do mundo. Então, assim, se você não oferece ovos para o seu pet, né, comece a oferecer.
Se você faz ovos cozidos ou ovos mexidos, né? Faz um ovo para você, por exemplo, todo dia de manhã, separa um pouquinho para ele antes de colocar o seu tempero e oferece para ver aí a aceitação, tá? Normalmente os pets também adoram muito os ovos. E você consegue fazer uma base com ovos e uma mistura de proteínas, ou até mesmo uma fruta, ou até mesmo um vegetal, né? Então, com apenas 3 ingredientes, ovos, um sabor, seja uma proteína, uma fruta, um vegetal, e um pouco de farinha, ou até mesmo sem farinha, no estilo... Não seria um quindim, mas seria uma base apenas com ovos, né? Dentro de forminhas de silicone, você bater os ovos e adicionar esse sabor, uma proteína, por exemplo, moída, você já consegue um petisco bem macio e que os pets ficam enlouquecidos. Proteína pura, né, pessoal? Faz aí um pouco de ovo misturado com um pouquinho de proteína e coloca em forminhas de silicone e assa isso, para você ver como o seu pet vai gostar. Então, também aí rápido, prático, né? Se você já faz o consumo dos ovos, fica ainda mais fácil. Hoje eu tentei trazer todos os ingredientes e produtos que sejam muito fáceis de encontrar e que vocês tenham em casa, né? São produtos fáceis que vocês aí não vão ter que falar sobre como vocês vão ter que correr atrás, não são produtos diferenciados. Se você já oferece alimentação natural para o seu pet, você também vai poder conseguir encaixar aí certinho dentro da sua dieta, com ingredientes que sejam para o consumo do seu pet. E aí, gostaram das receitas de hoje? Muito, muito legal. Olha só, pessoal falando do livro, olha a Thaís falando, comprou o livro, amor, e chegou até mesmo antes do tempo. Que bom, a gente fica muito feliz, a gente tá muito, muito, muito feliz com o retorno, tá, pessoal, que vocês estão nos dando sobre o livro. Os nossos alunos, médicos veterinários, né, falando, gostando muito do livro. Então, eu fico muito, muito feliz. Se você ainda não conhece, né, o livro, tem aqui no nosso feed, tem também um link aqui no nosso Instagram para a gente poder aí te mostrar tudo que tem. E se não, se você quiser entrar direto para ver, tá no site da Amazon. Só seguir nosso link aqui também, que ele vai te direcionar, tá, pessoal? Olha só a Thaís falando que queria ver a questão do curso. Thaís, ali no link é só você chamar que a gente vem direto as mensagens pra gente aqui. Todo o suporte tá prontinho para responder você e eu também. O pessoal, os alunos sabem que a gente tá diretamente aí conversando com vocês, tá? É só ou manda um WhatsApp aqui ou entra direto com a mensagem pelo link que a gente já te dá um retorno também. Pessoal, muito, muito obrigada pela companhia. As nossas lives continuam, tá? Então a gente vai ter aí todo o período de virada de ano, toda quinta-feira, toda terça-feira com a Betina, muito conteúdo para você. E se você ainda não pensou num presente de Natal, temos o livro de receitas para cães e gatos, tá? Então, só entrar no link ali, nos chamar. Quem tiver alguma dúvida, a gente já está à disposição para responder vocês. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.